Aqui é o conferencista Arno Ramos, que a graça do Senhor seja com todos os lares e famílias que vão acessar este vídeo. Eu quero compartilhar com você hoje algo sobrenatural e seremos precisos dentro daquilo que Deus quer transmitir para você, a mensagem da parte de Deus para a sua vida e para a sua família. Êxodo, capítulo de número 12, verso 11. Eu quero falar sobre a Páscoa do Senhor. Qual é o real sentido da Páscoa? Quando surgiu e como realmente funciona a Páscoa? Qual é o símbolo da Páscoa? Quando nós olhamos para essa data comemorativa, nós vemos aí uma sucessão de erros repetidos, principalmente pela ala cristã, que erroneamente acabaram deixando os princípios de Deus para se apegar a fábulas. E pior de tudo isto, os seus filhos estão crescendo em fábulas e não no conhecimento e na instrução da palavra de Deus. Quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 12, versículo de número 11, ali nós vemos a criação da Páscoa. Ali surgiu a primeira Páscoa, exatamente isso. A primeira Páscoa surgiu em Êxodo, capítulo 12, e nós vamos deixar apenas um versículo aqui, você pode ler todo o capítulo, obviamente, o versículo de número 11. Ali é claramente citado a questão da Páscoa. Quando foi que isso aconteceu? E qual é o significado real da Páscoa? Se refere à saída do povo de Deus, os hebreus, a libertação dos hebreus da escravidão do Egito rumo à terra prometida, a liberdade que foi prometida pelo Deus de Israel. Os leitores da Bíblia sabem muito bem que os hebreus, o povo de Deus, o povo que faria parte da promessa do Deus de Israel, eles entram no Egito pela porta, a convite do inesquecível governador do Egito, José, filho de Jacó, filho de Raquel. Então Israel, também conhecido como Jacó, é convidado pelo seu filho, e então Israel, os hebreus, entram no Egito pela porta, entra no Egito a convite, mas eles começam a prosperar, porque assim é o povo de Deus. Pode sofrer, podem padecer, porém o Deus de Israel sempre mantém a sua mão estendida e no final o povo da promessa tende a prosperar, e foi exatamente o que aconteceu. Quando o povo de Deus então prospera no Egito, José veio a falecer. E falecendo José, o texto bíblico diz que o faraó que reinou, este faraó, não conhecia José. E por não conhecer José, a sua história, a história do povo hebreu que estava no Egito, então o povo que entrou no Egito a convite, agora não tendo mais a proteção de José, governador do Egito, se torna perseguido. O povo que era agora abençoado por Deus dentro do Egito, passou a ser escravo no Egito. Mas Deus tinha uma promessa de libertação e vai usar Moisés para cumprir a sua promessa. E quando a promessa de Deus veio sobre o seu povo, aí o registro de Êxodo capítulo 12 mostra claramente isto. Deus então chama Moisés e ordena que o povo de Deus se prepare, porque uma das pragas seria lançada sobre o Egito e seria a pior de todas, que era a mortandade. O anjo da morte passaria pelo Egito à meia-noite, e o Senhor então ordenou que o seu povo, os hebreus, matassem um cordeiro, e desse cordeiro eles iriam comê-lo assado com ervas amargas. Exatamente isso, ervas amargas, ao contrário do chocolate tão doce, tão desejado, né, que as pessoas acreditam. Isto é a Páscoa. Ervas amargas seriam utilizadas, e o cordeiro, que não poderia ser comido frito, não poderia ser comido cozido, seria comido então assado. E o sangue deste cordeiro que seria matado, cada um representando uma família, seria então passado nos umbrais ou nos umbrais das portas de cada um dos hebreus, porque o anjo da morte, ao passar à meia-noite pelo Egito, teria esse sinal do sangue como identificação de que estava proibido pelo Deus de Israel de entrar naquela casa. Você está prestando atenção nisso? O sangue do cordeiro que foi morto seria um sinal de que aquela casa estava protegida. O sinal do sangue era a proteção, e o anjo da morte não poderia tocá-la. Exatamente isso que aconteceu. Eles cumpriram então ali a ordenança de Deus, e à meia-noite o anjo da morte entrou no Egito e matou todos os primogênitos de Faraó e de todos os egípcios, até mesmo animais, os primogênitos dos animais não foram poupados, todos morreram.
mas a casa que tinha a marca do sangue do cordeiro que foi morto, então esta casa recebeu proteção, o anjo entendeu o sinal e naquela casa não entrou, antes passou por cima daquela casa. É o significado da palavra Páscoa, passar por cima, ou seja, não atingir, não entrar na casa que tinha a marca do sangue do cordeiro. Esta marca do sangue do cordeiro, obviamente, claramente, simbolizava a pessoa de Cristo Jesus, que muitos anos depois viria para que, assim como Deus fez com os hebreus, livrando eles do Egito, porque Páscoa fala de libertação, fala de saída, saída da escravidão para a liberdade, saída do Egito para a terra prometida. Mais na frente, este cordeiro que foi morto agora, e o sangue do mesmo trouxe o livramento para os hebreus, e a sua casa não foi atingida, era o símbolo do cordeiro legítimo, verdadeiro e imaculado, que se chama Jesus de Nazaré, que morreria também pela nossa libertação. Este registro é Lucas 22, versículos 14 e 15. Mas você vai ler todo o capítulo 22 de Lucas e você vai ver lá a última ceia. Ali se refere também à Páscoa. Então o que é a Páscoa? A lembrança do sacrifício do Cordeiro que com seu sangue nos libertou da escravidão do Egito, do mundo, da morte, da condenação, rumo à terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Então, quando se fala em Páscoa, a lembrança daqueles que conhecem a Deus, que conhecem a palavra inerrante, poderosa, insubstituível de Deus, a lembrança é o sacrifício de Jesus, e não o chocolate, e não o ovo de Páscoa, e não um coelho que supostamente bota ovo, e pior, ovo de chocolate. Não, a Páscoa é a lembrança do sacrifício vivo de Jesus Cristo, nosso Redentor, que veio para nos libertar da escravidão, do Egito, da prostituição, da mentira, da bebida, do vício, para a salvação através da sua poderosa palavra, que nos purifica. Então, observe o nível da ignorância. O que o coelho realmente significa? O que o coelho realmente representa? Para você que não sabe, o coelho é símbolo de fertilidade e é símbolo de sexo livre, para você que não sabia. Então o coelho ele representa prostituição, sexo livre, sexo libertinoso, sexo sem limite, sexo sem casamento, sexo sem a bênção de Deus. Você não sabia disso? Exatamente. Daí veio uma palavra que parece tão boba. Não, ela tem um significado. Quando você fala de uma mulher que tem muitos e muitos filhos, cada ano ela dá à luz a um filho, parece coelho, porque é do verbo fertilidade, que simboliza sexo livre, sexo à vontade, sexo abundante. Não tem nada a ver com liberdade, com salvação, com saída. Portanto, eu quero deixar essa palavra para você. Estamos aí na semana da Páscoa. É a semana de você lembrar com mais amor, com mais gratidão, porque a nossa Páscoa não é uma vez por ano, a nossa Páscoa não é uma semana por ano, como alguns aí comemoram. A nossa Páscoa é lembrada com muita gratidão e para quem é crente mesmo com lágrimas, uma vez por mês, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o símbolo principal da nossa Páscoa, que lembramos do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo, na ceia do Senhor. Então, uma vez por mês e não uma vez por ano. E a nossa gratidão pelo que Cristo fez tem que ser todos os dias e não uma vez por ano. Portanto, que os seus filhos sejam ensinados da maneira correta. Ah, mas eu vou destruir a inocência dele. Ora, você precisa entender que Deus não ordenou em nenhum momento na palavra ensinar aos nossos filhos fábulas, fantasias, mas ensinar a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E qual é a verdade acerca deste evento? O que a Páscoa fala sobre cordeiro e não sobre coelho? Quando os filhos de cristãos falam muito sobre coelho, é porque foi ensinado pouco sobre o cordeiro. Que Deus tenha misericórdia sobre a vida de cada um de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa família e que comemoremos a Páscoa assim. Há uma pergunta: eu posso então comprar o ovo de Páscoa? Eu posso então comprar o chocolate? Sim. Mas apregoar mentira para os seus filhos e pensar em uma mentira e viver uma mentira, não. Compre chocolate, se você pode, maravilha, tá? Mas dê o presente dizendo: estou te dando esse presente porque é uma semana e é um mês que todo mundo está comendo, está degustando, está
investindo no chocolate. Mas a nossa Páscoa não é chocolate. E o nosso representante não é um coelho. A nossa Páscoa significa saída, libertação e salvação. E o nosso representante, símbolo de libertação, se chama Jesus de Nazaré. Deus te abençoe e te guarde.